E aí, galera, tudo bom? Aqui é a professora Marisa, Ciências, tá? Sejam muito bem-vindos a essa aula. É uma aula onde nós vamos nos preparar, além da gente fazer uma recuperação, não é? A gente vai fazer também uma preparação para o ano letivo que vai se iniciar, tá certo? Então, eu escolhi um tema que é muito importante para o ano que vai se iniciar. Vocês vão para o 8º ano, certinho? Então, nós vamos estudar sobre os animais vertebrados. Quem são eles? Quais as características deles, tá? Não se preocupem, porque a gente vai ver de uma forma bem acessível, tá bom? Os vertebrados são animais que possuem coluna vertebral. Eles também possuem esqueleto, e o esqueleto ele é interno, portanto, é chamado de endoesqueleto. Eles também possuem crânio, outra característica dos animais vertebrados. Eles podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. Preferencialmente, a reprodução é sexuada. O que é reprodução sexuada? Para quem não sabe, é a reprodução que envolve participação de gametas, que são células especiais, células de reprodução. No caso das mulheres ou das fêmeas, nós vamos ter óvulos, e no caso dos machos, espermatozoides. Por que eu estou falando fêmeas e machos, ao invés de homem e mulher? Porque nós estamos abordando todos os animais, tá? Nós, seres humanos, também somos animais, porém, nós temos uma característica muito importante, que é a racionalidade, tá certo? Por isso que somos chamados de animais racionais. Os animais também, de uma forma geral, possuem fecundação tanto interna como externa. Para a gente relembrar, a fecundação é o encontro desses gametas, dessas duas células aí, tá? Espermatozoide do macho, óvulo da fêmea. Às vezes, esse encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre dentro do corpo da fêmea, então a fecundação, que é esse encontro, é chamada de interna. Quando esse encontro ocorre fora do corpo da fêmea, então é chamado de externo, tá? Externo é uma coisa fora. E o desenvolvimento embrionário, tá? Vai se dar a partir do zigoto. O que é zigoto? Zigoto, tá aqui, ó, escrito o nomezinho para vocês. Zigoto é o nome da célula resultante da união do óvulo com o espermatozoide, tá bom? Eu vou repetir. É muito importante que vocês captem aí todos esses conceitos que eu estou falando, porque é o que vai estar lá na atividade de vocês, tá? Zigoto, então, é a célula resultante da união do óvulo com o espermatozoide. Esse zigoto é a célula inicial de todos os animais, tá? Ele vai sofrendo outros processos até chegar nos animais como eles são. Um gato, um cachorro, um cavalo, um pássaro, um peixe, um ser humano, tá bom? Então, nós temos 5 classes importantes dentro do grupo dos animais vertebrados. Os peixes, que nós vamos conhecer agora, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá certo? Vamos ver as características e o exemplo de cada um deles. Os peixes, primeira característica muito importante, são animais de ambientes aquáticos, tanto de água doce quanto de água salgada, mas todos eles são aquáticos. A maioria deles possui escamas revestindo o corpo, tá? Então, a característica também muito interessante deles. Todos possuem escama? Não. A maioria deles possui, mas nem todos, tá bom? Outra coisa também, respiram por brânquias. A respiração é a aquisição ou absorção do oxigênio.
Como eles são animais aquáticos, então eles vão retirar o oxigênio dissolvido na água. E quem vai fazer isso é uma estrutura chamada brânquias, tá bom? Podem ser ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Ovíparos são animais que põem ovos e o filhotinho vai se desenvolver, o embriãozinho vai se desenvolver dentro do ovo, fora do corpo materno. Ovovivíparo, o embriãozinho também se desenvolve dentro de um ovo, porém dentro do corpo materno. Depois ele nasce. Vivíparo são aqueles que o embriãozinho vai se desenvolver dentro do corpo materno, mas não necessariamente dentro de um ovo, tá? Nós somos vivíparos. Tipos de peixes. A gente tem peixe cartilaginoso, cujo esqueleto é predominantemente constituído por cartilagem, que é uma estrutura um pouco mais flexível e mais molinha do que o osso, tá? O osso propriamente dito. Por exemplo, para vocês terem assim uma ideia e uma noção, a gente tem cartilagem aqui na orelha. Então, assim, é uma estrutura, ela é rígida, mas ela é mais flexível do que um osso. Então, quem são os peixes cartilaginosos? Tubarões e arraias. Os outros peixes são ósseos, tá? Baiacu, sardinha, que mais? Piranha, o peixe palhaço, né? O Nemo, o salmão, aqueles peixinhos de aquário, todos são ósseos, tá? Então, memoriza bem isso. Quem são os cartilaginosos? Tubarões e arraias. Quem são os ósseos? Os outros. Ainda tem também um grupo de peixe chamado peixe sem mandíbula. Mas esses peixes é uma quantidade muito pequena, são peixes muito primitivos, vivem lá no fundo do mar, tá? Então a gente tem, eles são assim com o corpo arredondadozinho. A gente tem o peixe bruxa ou feiticeira e a lampreia, certo? Continuando. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre a fisiologia dos peixes. Vocês veem aqui uma imagem em cima de um peixe ósseo e aqui uma imagem de um peixe cartilaginoso. As diferenças básicas entre eles é que no peixe ósseo a boca é na parte anterior, na parte posterior, perdão, a parte aqui bem da frente, né? Enquanto que no caso do tubarão, que é um peixe cartilaginoso, a boca já vem mais aqui de baixo, então é chamada boca ventral. Todos eles possuem uma estrutura chamada linha lateral. É uma estrutura que vai ajudá-los a se localizar, perceber o movimento das águas, perceber se vem uma presa, né? No caso do tubarão, que é um caçador, é um predador, ou se ele é uma presa, para ele conseguir fugir, né, do predador. E a bexiga natatória nos peixes ósseos. A bexiga natatória é uma estrutura que infla dentro do corpo do peixe para ajudar esse peixe a flutuar. Os peixes ósseos possuem, os peixes cartilaginosos não possuem essa estrutura. Tá bom? Agora vamos conhecer um pouco os anfíbios, tá? Os anfíbios, eles são animais que transitam entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Eles são aquáticos no início da vida, eles nascem dentro de água, certo? E por isso eles possuem 3 tipos de respiração. Tem a respiração branquial, assim que eles nascem, eu vou já falar um pouco sobre a forma que eles nascem, tá? Principalmente o sapo. A pulmonar, quando ele já está na terra, e também a cutânea, que é pela pele. E vamos já entender por que disso, tá? Existem 3 grupos de anfíbios. Os anuros, sem cauda, que são sapos, rãs e pererecas. Tem os urodelos com cauda, tá aqui, a salamandra. E tem os ápodes, que são sem
patas, sem estrutura de locomoção. Aí nós temos aqui como exemplo a cobra cega, que não é que na verdade tem gente que confunde, acha que ela é uma cobra, porque cobra é um réptil, mas na verdade ela é um anfíbio, tá? Ela é um anfíbio por quê? Porque ela tem mais características de anfíbios, certo? Então vamos entender agora como é que o sapinho nasce. A fecundação é externa. Lembram que eu falei anteriormente? Fecundação é o encontro do óvulo com o espermatozoide, tá? Acontece fora do corpo da fêmea, tá aqui a fêmea, tá aqui o macho. A fêmea libera os óvulos e o macho libera os espermatozoides na água. Essas células se encontram e dão origem à primeira célula do animal, que é o zigoto. Lembram que eu falei? Bom, esse zigoto ele vai se desenvolver dentro de um ovinho, mas é um ovinho com uma casquinha gelatinosa, tá? Aí o embriãozinho vai desenvolver e vai nascer. Quando ele nasce, ele parece um peixinho. Alguns de vocês podem até já ter visto algum por aí. Ele é pretinho, ele tem rabinho, ele é igualzinho a um peixe, ele é chamado de girino. Na verdade, ele é a larva do sapo. Essa larva vai passando por uma metamorfose, a palavra metamorfose significa transformação, tá? E ele tem cauda, ele tem respiração branquial, e ele vai passando por essa transformação até terminar a metamorfose de forma completa. Ele perde a cauda, ele perde as brânquias. No lugar das brânquias, surgem então os pulmões, mas os pulmões não são muito eficientes, e aí ele também precisa respirar pela pele. Por isso que a pele dele é fina, tá certo? Então, pessoal, é isso, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Vou passar um exercício baseado aqui nessa aula, tá bom? Então, um abraço para todos e até a próxima aula.